Eu tenho percebido alguns erros de advogados com relação à diferença entre reincidência e maus antecedentes. Então, eu gostaria de explicar para vocês e citar uma súmula do STJ para que não tenha mais erro e não haja mais equívocos, tá certo? Então, vamos lá. Os maus antecedentes são aqueles processos em que já se passaram 5 anos do final do cumprimento da pena. Então, aqueles processos que a pessoa já cumpriu a pena, da data do término do cumprimento dessa pena, conta-se 5 anos e após esses 5 anos ele não é mais considerado reincidente, ele é considerado maus antecedentes. Então, a gente chama esses 5 anos de período depurador, que é aquele período que ele tem para não ser considerado mais reincidente após esse período, tá certo? Então, os maus antecedentes seriam esses processos em que já houve o cumprimento da pena e da data do cumprimento já se passaram 5 anos, ok? Tem uma súmula do STJ, a 444 do STJ, que diz que, vou até ler para vocês que está aqui aberto o site, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Portanto, fiquem atentos. Não é possível o juiz utilizar os inquéritos que ainda estão em andamento ou processos em andamento que não há trânsito em julgado. Esses não podem ser considerados como maus antecedentes. Então, os maus antecedentes já estão explicados. Se não podem ser utilizados os processos em andamento nem os inquéritos, então somente os processos em que já se passaram esse período depurador de 5 anos, que serão considerados maus antecedentes, ok? Agora, reincidência. Reincidência vem de reincide, ou seja, incide novamente à prática de um novo delito. Portanto, tem que verificar uma questão. Se na data da prática desse delito havia sentença transitada em julgado. Se na data da prática do delito não havia sentença transitada em julgado em outro processo, ele não é considerado reincidente, ok? Então, tem que prestar muita atenção nisso para ver se o juiz não agrava a pena, considerando processos em andamento, que não tem sentença transitada em julgado, ou até mesmo inquéritos. Se na data da prática dos fatos o réu já possuía sentença transitada em julgado em outro processo e não havia ultrapassado o período de 5 anos, aquele período depurador que eu mencionei, então é considerado reincidente. Portanto, fica a dica da diferença entre maus antecedentes e reincidência. Não é a mesma coisa. Parece, mas não é. Tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou sobre essa questão de reincidência ou maus antecedentes, pode me enviar um direct que eu respondo, tá bom? Será um prazer.